Algumas pessoas vão dizer que eu estou julgando o comportamento da igreja, que eu estou fazendo juízo de valor, mas em nenhum momento da Bíblia o cristão é proibido de analisar fatos e sondar os espíritos para ver se são de Deus. Pelo contrário, isso é uma recomendação. Vocês precisam entender quando uma obra é de Deus e quando ela não é. E eu vejo que a igreja do século XXI, a igreja contemporânea, né, dos dias atuais, ela não tem entendido isso, né? Eu não sei por que tanta infantilidade, porque a pessoa que carrega uma Bíblia debaixo do braço, que conhece o caráter expresso da Bíblia, o caráter que a Bíblia requer de nós e principalmente com maior expectativa, né? Se espera muito mais dos líderes, né, dos pastores. Esses deveriam ser os maiores exemplos, como o apóstolo Paulo fala, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Ele quis dizer que são os pais que têm que deixar uma herança para a igreja, uma herança de fé, uma herança de não só de sabedoria, não só de palavra, mas de comprometimento com o reino de Deus e com a verdade. Né? Porque você está num mundo e que se você for acusado de algo, que se você for tiver que passar por alguma situação de mentira, assim como Jesus passou, né? Mulheres justas foram convencidas de falar mal de Jesus. Que você passe por isso estando correto, que você passe por isso. A Bíblia não diz que você não pode passar por isso, que Deus vai te proteger disso. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que se você tiver que passar por acusações levianas, falsas, você passe, mas passe como homem de Deus. Passe sabendo que essas acusações, elas, por mais que muita gente creia nessas acusações, elas são falsas. O problema é que tem muitas acusações verdadeiras e as pessoas têm até comprovações, né, com vídeos, com coisas, embora hoje temos que tomar cuidado com as manipulações de vídeo de inteligência artificial, mas que nós temos, às vezes, comprovação de pessoas, de testemunhas, de um monte de coisa, e as pessoas continuam seguindo esse tipo de gente. Eu não entendo como a igreja se politizou tão... Eu até entendo, né? Como a igreja se politizou. Como se politizou? Vulnerabilidade. A única palavra que vocês podem entender é a ingenuidade do cristão. Ele se torna vulnerável para cabide eleitoral, para processos de demandas políticas. E vocês acabam, pela ingenuidade, vocês acabam sendo responsáveis por um país pior, porque essas pessoas vêm, descumprem regulamentos bíblicos, entram com a política dentro da igreja, fazem coisa errada na política, são pegos em sujeira e vocês continuam votando nessa gente. Não vou dizer que é a direita, que é a esquerda, não importa. Eu sou de esquerda, não tenho vergonha de dizer isso, mas tem gente que vai falar, não, você não pode ser cristão. Gente, que absurdo. Eu tenho que dar satisfação agora da minha fé para você, meu filho. A minha fé é só minha. Quem tem que me negar no reino dos céus é Deus, não você, que é um simples mortal, comedor de feijão com farinha, que um dia vai virar pó, como eu. Então você não tem direito de falar se eu sou de esquerda ou de direita, você o mesmo entendimento eu tenho sobre aquele que segue extrema direita. Mesmo entendimento. Não tem como ter fé e mostrar em Deus, em Jesus, em humildade e crer naqueles que foram os torturadores de Jesus, com comportamentos idênticos daqueles que condenaram Jesus. Não tem. Então, como eu sou uma pessoa que eu sigo algumas recomendações de Paulo, não me preocupo de falar palavras bonitas ou para tentar convencer ou para tentar aparecer nas redes sociais, porque tem gente que é assim, só faz vídeo tendencioso, se vai pregar tem que ser ele que está em evidência. Olha, o magnânimo dos magos, né? Ele não bota nunca Jesus à frente. Ele fala de Jesus, essas pessoas nunca botam Jesus à frente. É só você perceber quando o cara vai fazer marcha para Jesus. Tá lá, um monte de faixa de pastores. Você vai fazer um culto, se o pastor não tiver com o nome dele na faixa, ele nem vai, ele fica indignado. E quem está em evidência é Jesus ou é você, meu filho? Sabe? É Jesus ou é você? Tem gente em certas igrejas que adultera
adultera, confessa o adultério, e as pessoas continuam seguindo. Meu irmão, você não teve respeito a Deus, você não teve respeito à sua esposa, você não pode ter o respeito da igreja. Já era, uma vez que você cai, você não tem como mais ser pastor, você não tem como mais ser nada na igreja a não ser um cristão comum, né? O próprio Paulo, pelas coisas que ele passou, dele ter perseguido e tal, ele não se sentia, né? Ele se sentia triste, mas ele fez isso na época da sua ignorância. Ele não tinha o conhecimento da verdade. Agora, a pessoa tem conhecimento bíblico, recebe o Espírito Santo, e faz tudo isso e ainda quer continuar tendo apoio da igreja. Por quê? Porque sua casa é financiada pela igreja, teu carro é financiado pela igreja. Eu queria ver você ser pastor 0800, ser pastor grátis, né? Mas não, essas pessoas não estão interessadas em arrependimento. E é nessa ingenuidade que os cristãos acabam, ele errou, coitadinho. Coitadinho nada. Coitadinho nada, ele sabia muito bem o que está fazendo, esses caras sabem muito bem o que estão fazendo, né? E a igreja critica outras pessoas que tiveram certos problemas. Eu estou falando de autoridade na igreja, pessoas que são pastores, estou falando de cara que cantava e foi para o mundo errado, eu estou falando de pessoas que assumiam cargos eclesiásticos. Quanto a essas pessoas, elas precisam ser de máximo respeito. Isso são regras bíblicas, né? Eu nem sei se pode ser aplicada a questão dos filhos, porque você tem filhos que se você tiver 10 filhos, eles não vão ter personalidades iguais. Eles não vão te obedecer. Vai ter sempre um que vai ser o mais desobediente, vai ter sempre um, cara, que o pai perde a cabeça. Ele ama a todos, mas ele tem alguns que ele vê que tem mais consideração com ele, que é mais amigo, né? Nas famílias, às vezes acontece o inverso. O cara que não faz tudo de errado, ele é o mais abençoado. E aquele que está junto ali é o mais massacrado, né? Isso é questão de dependência emocional, né? O filho depende emocionalmente, fica ali fazendo tudo para poder conquistar. Eu acho que isso é uma imbecilidade humana, né? De uma imbecilidade humana que não é mais questão de sentimento, é questão de maturidade. Tem gente que nunca aprende, vai passar a vida toda assim, eu tenho que estar aqui porque eu vou ser... depois que não é abençoado, fica indignado por resto da vida. Os pais morrem e deixam a casa no nome do outro que não fazia porcaria nenhuma. Vai ficar igual a questão do filho pródigo que foi embora, desperdiçou a riqueza, voltou, o pai recebeu, botou o anel no dedo e aquele que ficou, não ficou com inveja, né? Poxa, mas eu tô aqui, nunca me mataram, nunca fez um churrasco. Acho que o pai até, ele queria que o filho entendesse, pô, seu irmão voltou. Isso aí é outro critério, tá? Ali, no filho pródigo, é outro critério. É alguém que se perdeu, que foi embora, que o pai ia morrer e nunca mais ia ver, né? Que a família ia passar por toda aquela perda, enquanto aquele que ficou ali está ali ainda na bênção. E quando o seu irmão volta, ele tinha que ficar muito feliz por ser seu irmão. São lições de vida que nessa parábola está dando lições de vida, né? No caso ali para os judeus, que deveriam estar muito felizes que Deus estava ampliando as leis para o mundo. Mas não, eles se tomaram de inveja. Por quê? Porque eles se achavam detentores da verdade, eles tinham posições, eles tinham medo de outros virem lá do mundo e assumir a posição deles, porque lá do mundo ia vir veio muita gente do mundo, se tornou grandes pessoas de Deus na época de Cristo, e a ponto de que, em consideração não ao mundo, as leis eclesiásticas do mundo, mas em relação a Deus, aquelas pessoas, elas estavam muito mais bem vistas por Deus do que todo o sistema religioso que estava há anos ali, vivendo na hipocrisia, fazendo coisas erradas por debaixo dos panos. É por isso que eles foram substituídos. Jesus fala, as prostitutas, os ladrões vos precedem no reino de Deus e vocês vão ser lançados nas trevas, porque vocês tiveram a chance, porque o intuito de Deus não era jogar eles nas trevas, era que aqueles irmãos que estavam no mundo viessem, se unissem e recebessem deles, né, que eram os mais, que foram iluminados antes, que receberem deles o nutriente. O intuito era que esses mais antigos viessem a ser nomes de respeito entre esses irmãos que estivessem chegando. Só que imagina, é como se você chegasse na escola e o seu professor não te ensinasse nada.
ele tendo todo o conhecimento, ele não te ensinasse nada. Só que o ensino cristão, ele não é só palavras, ele é com a vida, né? Como se trata de fé, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E aí quando essas pessoas viam a hipocrisia desses caras, porque eles se aproveitavam dessa vinda de pessoas que se tornavam prosélitos para absorver o máximo de riquezas. Eles gostavam de ter o título de doutores, não gostavam de ser confrontados, tinham que ser respeitados como doutores, e queriam se beneficiar. E nesses benefícios, o que acontece com eles? Aí eles decaem da fé. E eles começam a perder a proteção de Deus, que mantém a santidade, que mantém o compromisso, né? E eles passam a caminhar o caminho da hipocrisia. E nesse caminho da hipocrisia, sabe o que acontece? O cara não tem santidade. E sem santidade, ele não vê a Deus. Sem santidade, ele vai começar a se encher de adultério, os olhos cheios de adultério, ele começa a fazer coisas por debaixo dos panos. Aí, como ele tem amigos da mesma situação eclesiástica, que já estão com diálogos ali, porque na frente do povo eles têm um diálogo santo. Nos bastidores, os diálogos deles são de morte. Eles vão sendo castigados pela hipocrisia, a ponto de, quando veio o Filho de Deus, eles mataram o Filho de Deus. A maior promessa, Jesus chegou a dizer para eles: vocês são sacerdotes aí, vocês sabem que eu sou o Messias, mas vocês não me confessam por medo de perder o lugar de vocês na sinagoga. Vocês sabem que eu sou o Filho de Deus, ou seja, a maior promessa de Deus estava na frente deles. Toda a religiosidade deles, todos os costumes estavam baseados na história desse carinha que estava ali, né? Mas Jesus falou na cara deles: vocês sabem que eu sou o Messias. É impossível que vocês não saibam que eu sou o Messias. É impossível que vocês não tenham entendimento das profecias que vocês leem todo dia. É impossível que vocês não entendam que eu sou o Messias. A ponto de que você percebe que alguns conseguiram, de dentro do Sinédrio, saber que realmente Jesus era o Messias, mesmo não entendendo como foi feita a coisa, porque Deus se ocultou deles. A pregação do profeta Isaías era para que vendo não visse com os olhos, e nem se convertessem, para que também não fossem salvos. Por conta da hipocrisia, Deus foi lá no futuro e sabia como é que ia ser a geração futura, né? Por isso que Deus não mexeu na história, né? Porque todas as oportunidades foram dadas para eles. Então Deus não mexeu na história, que senão seria injusto com outras pessoas. Então, mas lá no futuro Deus já sabia que eles negariam Jesus. Eles negariam e que eles seriam crucificados. E os profetas já profetizavam coisas, né? Onde nasceria Jesus? Belém, Efrata. Profetizavam como que seria a morte, por meio de salmos, por meio de pregações, por meio de revelações, por várias formas era revelado ali no Salmo 22, você vai ver, né? Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Isso 1000 anos antes de Jesus nascer. Então, os profetas apontavam para Cristo. Moisés falou que viria um homem semelhante a ele, e todo que não ouvisse, a alma que não ouvisse ele morreria. Então Jesus, ele se fala: aqui está quem é maior que Moisés. Antes de Abraão existir, eu sou. Você não tem nem 40 anos, como é que viu Abraão? Antes de Abraão existir, eu sou. Ele já existia antes de Abraão. Então, essas narrativas de Jesus que eram verdadeiras, na mentalidade dos dois, era coisa absurda. Era coisa surreal, era abominação. O cara se colocando como Deus, como um filho de Deus. Como assim? Sabe? E eles não conseguiam enxergar mais. Só os bons conseguiam, só aqueles que Deus deu o direito de enxergar conseguiam. Mas Jesus chegou na cara deles e falou: vocês sabem que eu sou o Messias. Ou seja, eles quiseram matar Jesus por inveja, porque o próprio Nicodemos falou: Senhor, ninguém pode ser... eu sei que você é dos céus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode dar vista ao cego se não for de Deus. O diabo não faz esse tipo de coisa. Ninguém pode curar um leproso, sabe? As coisas que Jesus fez estavam profetizadas, né? Tanto que João Batista falou assim, mandou os servos perguntar se era ele mesmo o Messias. Chegou uma hora que o João Batista, não sei se duvidou ou se queria que Jesus mostrasse alguma coisa na Escritura para os seus discípulos, mas parece que duvidou. Aí Jesus fala assim: manda dizer a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, né?
E bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de escândalo. Então Jesus faz uma narrativa para os discípulos de João Batista para que levasse essa informação de que os milagres estão acontecendo, as coisas relacionadas ao Messias estão acontecendo. Embora não se compreendesse a forma toda como seria feito, é impossível que alguém estivesse fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. Ou seja, vai lá e fala para João Batista que eu estou fazendo coisas impossíveis aqui, que ninguém nunca fez na história. Sou eu mesmo o Messias. Só que não te é dado todo o direito a entendimento. Não é te dado todo o direito de como vai ser. Por quê? Porque a sua vida só vai até aqui. E daqui para cá, cabe a Deus fazer. Você não vai ter toda a revelação, como se fosse isso nas entrelinhas. Tá? Então, gente, por isso confundiu muito os judeus. Confundiu. E as mensagens de Jesus eram muito... quando a Bíblia fala assim... que pela fé, quando Abraão creu e isso foi imputado como justiça. A Bíblia falava que vinha, Paulo fala que vinha um descendente, ao descendente. A Bíblia fala que a promessa não era aos descendentes, como se falasse de muito. Fala a um descendente, como se fosse tá no singular. Só que os judeus não entendiam isso. E ali fala que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, Abraão não chegou a sacrificar Isaac, mas quando ele acreditou, Deus não permitiu que ele sacrificasse. Mas ele foi justificado pela fé do fato dele acreditar que Deus poderia trazer Isaac dos mortos e ele ia cumprir o que estava ali, né? É lógico que tem doido que vai ouvir isso daqui e vai tentar fazer igual, não é a mesma coisa, tá? Tem gente que pega uma informação bíblica e pensa que aquilo ali é para ela fazer. Não, não é. Não é dessa forma que funciona. Ali era um caso exclusivo. Abraão acreditou que Deus poderia trazer Isaac dos mortos. Por que Deus está me pedindo o meu filho? Mas ele acreditou que se ele fizesse aquilo, Deus poderia ou cuidar dele da eternidade ou trazer ele dos mortos. E Deus não permitiu. O anjo segura a mão dele ali e não permite, porque o objetivo era que ele se tornasse o pai da fé. E ali ele deu o melhor que ele tinha. Ali foi provado que ele amava muito mais a Deus do que qualquer coisa na terra. E ele se tornou o pai da fé, né? E o nome de Abrão virou Abraão, né? Então você percebe que ali estava se tratando questões acerca de Jesus Cristo como sendo o descendente. Porque a graça ela veio primeiro, porque ela vem por meio da fé. Depois veio a lei. A lei ela vem 400 anos depois de Abraão. Mas ali naquele ato já mostra que a graça ela é anterior à lei, né? E que já havia um propósito de Deus de vir o meio da graça de salvação. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi a obra, não foi pelas obras que ele se tornou o pai da fé.